Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um texto que está no capítulo 19, no Evangelho de Lucas, ok? E esse texto, o título assim, do 1 ao 10, ele fala assim: Zaqueu, o publicano. O publicano era um funcionário público, tá? Era um homem que ali, a função dele era cobrar impostos. O povo, o soldado o romano que dominava Israel, né? Aquela época, eles não colocavam romanos para cobrar do judeu, porque eles iam se revoltar e nunca iam pagar, ia ser uma guerra. Então eles pagavam pelo próprio povo, homens do povo, fazerem aquilo. Então o ódio do judeu era entre eles mesmos, tá ok? Veja só, né? Então eles criavam raiva porque eram cobrados impostos, tá certo? E Zaqueu era um homem que era mais do que um homem público, ele era corrupto, tá? Ele era corrupto. Nós vamos ler no texto, você já vai percebendo isso, tá? Mas ele tinha uma vontade de ver Jesus, porque talvez aquela riqueza que ele tivesse obtido de maneira escusa, lesando as pessoas, lesando o próprio governo, vamos ver isso aí também, tá? Não fosse o suficiente, não preenchia ele. Era aquele vazio, sabe? Que o dinheiro não podia tapar, né? Suprir. Tá bem? Vamos ver. 1, capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele era o quê? Ele coordenava uma equipe, tá certo? Que cobrava impostos. Então ele tinha uma equipe para fazer o trabalho sujo para ele, digamos assim, certo? Para pegar veja só, vamos para frente mais um pouquinho. Ele era chefe dos cobradores de impostos e ele era muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão que o impedia, porque ele era um homem, nessa Bíblia aqui diz assim, muito baixo. Tá? Esse baixo aqui, pequena estatura em algumas versões, certo? Mas é um pouquinho mais profundo. Ele era muito baixo, ele era um caráter baixo, sabe? Ele era um baixo caráter, uma pessoa baixa. Ele lesava não só o povo, como ele roubava também o governo romano. Ele era um cara baixo, era um homem baixo mesmo, certo? Além da estatura dele, vamos entender. Então, ele queria ver Jesus, ok? Já lemos aqui, mas não conseguia. Então ele correu à frente e subiu a um sicômoro. Algumas Bíblias falam figueira, sicômoro, para ver Jesus, porque figueira para ver, pois sabia que Jesus passaria por ali. Então veja bem, parar um pouquinho aqui. Sicômoro, tá? É uma figueira que dá um tipo da família, é uma árvore da família das figueiras que dá uma figueira, dá um figo, uma fruta muito ruim, certo? Não é aquela figueira pura, dá uma figueira de baixa qualidade, você entendeu? Tá entendendo? E ele subiu nessa figueira. Só que essa figueira é uma figueira muito frondosa, muito bonita. Ela tem folhas que caem, daí já nascem outras logo em seguida. É muito bonita, é muito espalhafatosa, digamos assim, certo? E o que aconteceu? Zaqueu subiu nessa figueira, digamos assim, essa figueira bonita, essa figueira que enganava pelo fruto parecido, mesma coisa que Zaqueu, tá ok? Olha que coisa interessante isso, a gente aprende muita coisa, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e viu a figueira, viu Zaqueu na figueira, viu a figueira com aqueles figos de baixa qualidade e viu Zaqueu, porque Zaqueu era baixo também, tá entendendo? E o que acontece, né? E daí ele olhou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar em sua casa. E ele desceu rapidamente. Aí Zaqueu era baixo, ele desceu, olha que coisa, ele desceu e recebeu Jesus com muita alegria. E vendo isso,
né, já na casa de Zaqueu, vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Olha só, o próprio Cristo está sendo enganado. O próprio Jesus, né? Cristo não, né? Jesus, o profeta, tal. Olha só, se ele soubesse, né? Se ele fosse profeta realmente, saberia que esse cara aí é um tremendo um corrupto, um ladrão, um cara baixo, que rouba todo mundo, não tem escrúpulo nenhum. Mas, olha o que aconteceu. E começaram a comentar. E ficou aquele buchicho, né? Aquela murmuração, aquele não sei o que, não sei o que. Alguns declaravam lá fora, bem alto, porque não estavam dentro da casa, ficavam falando lá fora. E Zaqueu ficou incomodado com a situação. Tá? E logo ficou em pé, ficou incomodado com a situação e logo ficou em pé e disse ao Senhor, não disse para as pessoas: a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então você veja só, essa salvação, essa declaração você já fez essa declaração na tua vida? Que você era um pecador e o que você fez para alguém você vai devolver? Se você lesou alguém, você já fez isso para alguém? Eu quero dizer que isso aqui é o batismo de João Batista. É o primeiro batismo. É o batismo de arrependimento. Sabe por quê? Ele declara isso aqui ao mundo. O batismo nas águas é uma declaração ao mundo de que você está deixando aquelas coisas velhas, aquelas atividades que você fazia de pecador no mundo sem conhecer Jesus, para uma nova criatura, uma nova fase, um novo nascimento, né? Novo nascimento na tua vida. Você está deixando aquelas coisas porque você realmente viu que aquilo não preenchia você. Você viu que Zaqueu era muito rico, mas ele queria ver Jesus. Ele queria uma coisa diferente, não adiantava aquela riqueza toda, tá ok? Então esse aqui passa a ser o quê? O nascimento, o batismo nas águas seria um arrependimento, que quando você vai para o batismo nas águas, não vão testemunhas, não vão padrinhos, não vão pessoas lá para o teu batismo nas águas, você vai se por imersão. É assim, Jesus fez isso, certo? Mas ele fez não por ele ser pecador, ele para mostrar ao mundo como é que tinha que ser feito. Aleluia, certo? Então, você veja bem, isso aqui, pessoal, nós vamos agora lá para o livro de Atos 18, 25. Eita, que eu podia... Achei, tá aqui. Pensei que não tivesse marcado. Atos 18, 25 diz assim, ó. Vamos acompanhar aqui. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente e instruído nas escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Certo? Ele estava na situação de Zaqueu, arrependido e batizado. Certo? E ele começou então a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila o tomaram consigo e com mais precisão lhes puseram o caminho de Deus, que é Jesus, né? Daí vamos para o capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões mais altas e chegou a Éfeso, certo? Encontrou alguns discípulos e perguntou a eles, olha só, quando vocês abraçaram a fé, receberam o Espírito Santo? Quando vocês abraçaram a fé, foram batizados nas águas, certo? Vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem sequer ouvimos falar que existe um batismo no Espírito Santo. Então Paulo perguntou: mas que batismo vocês receberam então? Eles responderam: apenas o batismo de João. Então Paulo explicou: João batizava com sinais de arrependimento e pedia ao povo que acreditasse naquele que devia vir depois dele. Amém? Você vai ler depois do capítulo 18 ali, né, finalzinho do 18, capítulo 19, você vai entender melhor, tá? Pra gente não se estender muito. O que eu quero dizer é o quê? Eu quero dizer para você, muitas vezes a gente está na igreja e a gente não conhece o Espírito Santo.
E é tempo hoje mais do que nunca, talvez, é tempo de nós buscarmos esse batismo no Espírito Santo. E a gente tem medo da chacota, a gente tem medo da murmuração do mundo, igual no batismo no primeiro batismo, que é o batismo de João Batista. A gente às vezes tem medo de aceitar Jesus, de descer as águas, porque o que os outros vão pensar? Os outros vão falar, eles vão falar mesmo, claro que vão falar, porque você tá desejando mudar. E mudança dói. Muito mais do que dói em você, dói nas pessoas que estão do lado, sabe? Porque elas não têm capacidade, ainda não têm os olhos abertos. Perfeito? Então, querido, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Você precisa conhecer o batismo do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. E isso somente na igreja. Não tem como você buscar o Espírito Santo em casa. Você até é batizado, tudo, mas se você não procurar conhecer a palavra numa escola bíblica, num estudo, conhecendo de pessoas que temem ao Senhor, que conhecem o Evangelho, que conhecem o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, que buscam o Espírito Santo, não tem como, querido. Então, a minha dica para você é buscar o Espírito Santo. Eu quero falar uma coisa para você. Sabe o que significa Zaqueu? A palavra, o nome Zaqueu? Zaqueu significa inocente, puro, que tem pureza. Certo? O teu batismo de confissão nas águas é o que é, você se torna um Zaqueu, inocente, puro. Mas olha aqui, ó, essa inocência, essa pureza é a mesma coisa que está em Apocalipse 3:1, a igreja de Sardes, a carta à igreja de Sardes. Sardes significa aquele que fica, aquele que é eterno. Jesus fala assim: eu conheço as tuas obras. Você tem nome de que vive, você tem nome de que você é puro, tem nome de que você é eterno, mas você não é. Mas não é. Mas você está morto. Entende? Então, o batismo do arrependimento é isso. E o Espírito Santo, é o que vai te dar força para você ser um verdadeiro cristão, participante do reino de Deus. Salvação apenas não basta, querido. É preciso que nós busquemos o Espírito Santo para força, para podermos ser revestidos de poder, para poder pregar o Evangelho, fazer sinais, para que esse povo creia no Senhor Jesus. Para que nós possamos guerrear no mundo espiritual, certo? Não existe batalha no mundo espiritual a bala, na faca, no disque, é na palavra de Deus, é com o poder do Espírito Santo, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica com Deus, tchau. Desculpe se eu me estendi demais, mas é assim mesmo. O Senhor é bom demais conosco, tá certo? São só 12 minutos, pouquinho. Deus te abençoe, tchau.